Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos a discussão sobre o tema torção em elementos de barra, que é o tema que está no capítulo 15 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais, que eu tenho escrito nos últimos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. No vídeo anterior, nós demos início à apresentação e discussão desse tema, onde nós fizemos inicialmente uma motivação do assunto, apresentando quais são as hipóteses simplificadoras e qual é o regime assumido de deslocamento, e especificamente nesse caso de giro, atuante nos eixos submetidos à torção. E através dessa hipótese, que nós mencionamos anteriormente, que são as hipóteses cinemáticas, nós conseguimos associar os giros relativos das seções transversais com a distorção presente no problema. E com isso, com base na determinação da distorção, podemos impor uma condição de equilíbrio no plano da seção transversal e conseguimos determinar a equação da torção, que é essa equação que está apresentada na sua tela, a qual permite a determinação da tensão de cisalhamento em função do momento de torção aplicado, também de uma grandeza que está denominada aí como IT, que é o momento polar de inércia, e também ρ, que nada mais, nada menos indica para a gente do que a posição radial do ponto analisado. Então, através do que nós discutimos no vídeo anterior, nós vimos que, devido à atuação do momento de torção, as seções transversais de eixos de compostos por seções transversais circulares, eles apenas giram diferencialmente uns em relação aos outros ao longo do comprimento desse eixo submetido à torção. Tá? Assumimos que o plano da seção transversal, que é plano e perpendicular ao eixo da barra, ele assim permanece, ou seja, ele permanece plano e perpendicular ao eixo da barra depois da atuação do momento de torção. Dessa maneira, a gente despreza que empenamentos aconteçam, então as únicas tensões associadas à atuação do momento de torção são as tensões de cisalhamento. Tá? E os giros que acontecem, os deslocamentos generalizados que acontecem na estrutura, são compostos pelos giros relativos entre as seções transversais que compõem o eixo. Tá? Então, vimos também que tanto as deformações quanto as tensões de cisalhamento, elas variam linearmente no plano da seção transversal, como está ilustrado nessa figura aí. Então, no centro da seção transversal, no centro de gravidade dela, no centro do círculo, tanto a distorção quanto a tensão de cisalhamento são nulas e essas grandezas crescem linearmente até os pontos localizados aí na periferia da seção transversal ou nos pontos onde essa coordenada radial ρ é igual ao raio da seção transversal, que aí nós temos a observação das distorções máximas e das tensões de cisalhamento máximas. Devido às condições de equilíbrio, que inclusive estão ilustradas aqui nessas figurinhas, essas tensões de cisalhamento que atuam no plano da seção transversal, para que o equilíbrio aconteça, elas atuam também na direção perpendicular à seção transversal ou na direção paralela ao eixo da barra. Tá bom? O que nós vamos fazer no vídeo de hoje, depois dessa recuperação aí de conteúdo, nós vamos estender um pouquinho o nosso estudo, objetivando agora a determinação dos giros relativos das seções transversais que compõem o eixo. Tá? Então eu vou retomar aqui uma figura que nós apresentamos, ela inclusive lá no vídeo anterior, na qual nós temos um eixo de seção transversal circular, cujo raio da seção é vale C, e nós vamos analisar com mais detalhes um elemento de dimensões infinitesimais pertencentes a esse eixo. Então, estamos detalhando aqui em cima esse elemento de dimensões infinitesimais que nós queremos analisar. Como nós já mencionamos anteriormente, discutimos com um pouquinho mais de detalhes no vídeo anterior, devido à atuação do momento de torção, vai existir o giro relativo das seções transversais que compõem a barra. Então, nesse caso aqui, essa face que está contida numa seção transversal visível nessa ilustração, ela gira diferencialmente em relação à mesma porção material, mas pertencente à seção transversal anterior a esse eixo. Então vimos que, utilizando a própria definição de distorção, que essa variação angular aqui é o próprio gama, ele é a própria distorção,
e que nós podemos, né, associar essa distorção ao giro, né, diferencial da seção transversal através de uma equação de compatibilidade muito simples, né, onde nós associamos esse ρ, que é a coordenada radial no plano da seção transversal, vezes ΔΦ, então isso aqui me dá esse comprimento dB, com esse gama ΔX, né, que tem que retornar para a gente esse mesmo comprimento, mas medido considerando, né, as variáveis ao longo do comprimento da barra. Tá, então aqui tem essa compatibilidade escrita em termos de grandezas discretas. Se nós fizermos, né, o limite onde ΔX tende para zero, então essas grandezas se tornam efetivamente diferenciais e com isso a gente consegue isolar, né, a distorção em função aqui da coordenada radial e também desse módulo de giro da estrutura. Já havíamos mencionado isso no vídeo anterior, né, que esse módulo de giro, obviamente ele pode variar ao longo do comprimento da barra, mas para uma seção transversal específica esse cara é constante. Então foi através, né, dessa condição aí que nós nos concluímos, né, que a distorção ela varia linearmente no plano da seção transversal. Com base no que nós vimos no vídeo anterior, nós já mostramos, né, que a tensão de cisalhamento ele é igual ao momento de torção dividido pelo momento polar de inércia vezes ρ. Tá? E que se nós utilizarmos, né, ó, esta equação aqui, ó, que nos relaciona a distorção, né, com o giro, né, o dφ dx em particular, né, ou seja, o módulo do giro ao longo do comprimento da barra, né, então a gente consegue utilizar a lei de Hooke para que eu consiga associar, né, o momento de torção com o giro, tá bom? Então se eu isolar aqui, ó, dessa equação, né, se eu escrever ela não mais em termos de gama, né, que seria a distorção, mas se eu escrevê-la em termos de dφ, então essa é a relação aqui, essa compatibilidade, ela nada mais é do que dφ é igual, né, a gama dividido por ρ vezes dx. Mas se eu utilizar aqui a lei de Hooke, né, eu sei que tal é igual a g gama, então, né, eu consigo substituir o gama como tal sobre g, sendo que o tal é dado por essa relação que nós também já obtivemos no vídeo anterior. Tá, então é só uma mera organização aqui, ó. Então se eu escrever essa relação aqui em termos de dφ, tá, e substituir o gama por tal sobre g, sendo que tal é essa outra equação, a gente consegue escrever, né, o dφ como momento de torção ρ dividido pelo momento polar de inércia, 1 sobre g, né, então esse cara aqui vai me dar a distorção, que multiplica, né, 1 sobre ρ, que é esse rhozinho que divide aqui, vezes o dx, né, que vai me dar aqui o comprimento diferencial desse elementinho. Tá bom? Então os ρs cortam aqui, né, então com isso a gente consegue obter aqui uma expressão para eu calcular, né, o giro dφzinho, né, o giro de uma seção transversal particular, né, que pertence aí a um elemento de barra, né, submetido a momento de torção. Se, né, for do meu interesse a determinação do giro em uma porção material da barra, né, ao longo de um dado comprimento L, basta que a gente integre essa equação que a gente acabou de obter aqui ao longo desse comprimento, tá, de análise. Então, se a gente integrar, né, ambos os membros aqui dessa equação ao longo desse comprimento L de interesse, então a gente consegue determinar o giro relativo entre as seções transversais que estão contidas, né, nesse comprimento L. Tá? Então, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que essa equação, ela, como já mencionei, né, ela permite a determinação do giro relativo entre as seções transversais posicionadas no extremo desse comprimento L de interesse. Tá? Então, o que essa equação permite é que a gente determine apenas o giro relativo entre, né, as extremidades desse pedacinho. Então, se eu quiser calcular, né, o giro de uma estrutura toda, então basta que eu vá somando, né, os giros relativos entre as extremidades todas que compõem a estrutura. Né? Então, se eu tiver aí, por exemplo, um eixo composto, né, por dois materiais diferentes, então eu preciso calcular o giro relativo entre as duas seções transversais do primeiro material e somo, né, esse mesmo giro relativo entre as extremidades do outro material que compõe essa barra para que a gente obtenha o giro da estrutura inteira. Tá? O mesmo raciocínio vale, né, se eu tiver carregamentos diferentes atuantes na estrutura. Tá? Então esse carinha aí, esse giro relativo, né, ele precisa ser determinado ao longo de porções que seja do meu interesse, né? Mas o que eu quero destacar aqui, com base nessa fala toda, é que essa equação de giro, ela determina para a gente o giro relativo entre as extremidades ao longo do trecho analisado. Tá bom? Então, embora, né, a determinação desse giro relativo ela seja de grande importância, e em especial ela é importante para a gente avaliar, né, o que nós chamamos de estado limite de serviço, que no fundo
é uma condição, né, que a gente deve atender nos nossos projetos, né, para que a estrutura suporte o carregamento sobre ela aplicado, mas ela não se deforme e não se desloque excessivamente de tal maneira que esse deslocamento, essa deformação, impeça, né, o funcionamento adequado da estrutura. Tá? No entanto, né, além da importância da determinação desse giro relativo nessa condição, nós devemos também, né, ou na verdade podemos utilizar essa equação de giro na solução de problemas estaticamente indeterminados. Então, nessa situação, né, essa equação de giro introduz para a gente uma condição de compatibilidade extra que nós podemos, né, inserir no sistema para que a gente tenha, né, um número de equações suficientes para que a gente consiga determinar o número de variáveis do nosso problema, que são usualmente as reações de apoio. Tá bom? Então, quando as equações de equilíbrio disponíveis no problema são em menor número do que as reações externas ou mesmo internas do problema, né? Então isso aí caracteriza para a gente um problema estaticamente indeterminado. Então, né, nesse caso, como nós temos mais variáveis do que equações, nós precisamos adicionar equações para que a gente consiga, né, resolver esse problema. O que nós podemos aplicar aqui, ó, de uma maneira muito legal é a utilização do método das forças, né, que é baseado no princípio da superposição dos efeitos, como nós já discutimos lá no capítulo 14, tá? No caso de barras axialmente carregadas. É claro, né, ó, que essa metodologia aqui, que eu vou discutir rapidamente, a gente já falou sobre ela lá no capítulo 14, mas que é importante que a gente retome ela aqui para refrescar um pouquinho a mente, né? Através dessa abordagem aqui do método das forças, a gente consegue resolver os problemas sem a necessidade prévia de enxergar qual é a compatibilidade que deve ser escrita sobre o problema. Tá bom? Então, assim, muitos problemas, né, que nós teremos, problemas estaticamente indeterminados, muitas vezes a gente já vai conseguir enxergar qual é a compatibilidade que nós devemos impor sobre o problema. Tá? E isso aí é fantástico. Né? Então, com isso a gente já sabe, né, quanto deve ser o giro em pontos especiais da estrutura, e com isso a gente escreve facilmente a condição de compatibilidade. No entanto, em problemas complexos, né, em especial envolvendo estruturas mistas, a maneira mais eficiente de se resolver o problema é através do método das forças. Tá bom? Então, na minha opinião, a grande vantagem do método das forças é que você não tem a obrigação de enxergar inicialmente no problema, né, ou seja, com uma simples olhada no problema, qual é a condição de compatibilidade a ser imposta. Tá? Então, ou seja, você pode, né, conhecer aí como calcula giro, como calcula tensão, como calcula diagrama de momento, etc. Mas se você não conseguir enxergar qual é a condição de compatibilidade a ser escrita, você não resolve o problema. Tá bom? Então, na minha opinião, a grande vantagem do método das forças é essa. Né, que você já sabe, né, com a simples olhada, quais são os pontos onde os giros são zero, ou em quais pontos os giros são iguais a uma determinada grandeza que você conhece do problema, e aí, em cima dessa informação, você constrói o problema, né, utilizando a superposição de efeitos. Nesse caso, né, eu organizo o método das forças em 3 etapas muito simples. Né? A primeira delas, que envolve a transformação da estrutura hiperestática em uma estrutura isostática equivalente. Para que a gente faça isso, né, a estratégia é muito simples. Né? Basta que você remova do problema um conjunto de vinculações em número igual ao número de reações hiperestáticas do problema. Tá? Então, com isso, a gente transforma a estrutura estaticamente indeterminada em uma estrutura isostática. Tá? Então, esse é o primeiro passo. E a maneira de se fazer isso é muito simples. Né? Tira apoios, tira vinculações da estrutura. A segunda etapa, né, envolve a solução dos diversos problemas, né, para que em seguida a gente faça a superposição. Tá? Então, nós iremos resolver, né, um problema que eu denomino como problema 1, que é composto pela estrutura isostática equivalente, né, determinada aí na etapa 1, e também, né, todos os carregamentos externos atuantes. Se a estrutura ela é isostática e eu conheço todos os carregamentos externos atuantes, eu consigo, né, determinar o diagrama de momentos, e com base nessa informação eu determino o giro, né, nos pontos onde as vinculações hiperestáticas foram removidas, né, para transformar a estrutura hiperestática numa isostática equivalente. Tá bom? Então, esse é o problema 0. O problema 1, ele vai envolver, né, e o problema 1 e os demais, né, que podem vir a surgir na análise. Eles serão compostos, né, pela mesma estrutura isostática equivalente, só que o carregamento externo atuante ele vai ser composto pelas reações de apoio associadas, né, às vinculações removidas. Tá bom? Então, com isso, né, eu vou ter um problema 1, né, associado
a reação de hiperestática do ponto 1 que eu removi, depois eventualmente um problema 2 também associado a um ponto onde eu removi a vinculação e assim até um problema N, tá? Que também vai ser associado à enésima vinculação que eu removi do problema. Tá? Mas o que é legal é que em cada um desses problemas, né, do problema 0 até o problema N, o objetivo é sempre o mesmo. Ele vai envolver sempre a determinação do giro no ponto onde a vinculação foi removida, sempre assim. Tá bom? E depois, né, com base no conhecimento dessas rotações dos problemas 0, 1 até o problema N, nós impomos a condição de compatibilidade, tá certo? Porque nós sabemos que nas vinculações, os giros, né, e o mesmo os deslocamentos generalizados, eles são nulos, porque lá é um apoio, tá bom? Eventualmente, se o giro não for nulo, ele vai ser prescrito no problema. Você vai saber quanto que aquele apoio gira. Tá? Então, no caso aí de você impor, né, uma configuração deslocada no seu problema, além dos carregamentos externos atuantes, como é o caso simples, né, de nós determinarmos aí o que nós chamamos de recalque de apoio. Tá? Então, nessa condição, a gente simplesmente superpõe, né, os deslocamentos do problema 0, 1, 2, N, para a primeira vinculação removida, depois uma segunda equação envolvendo os giros do problema 0, 1, N, para a segunda vinculação removida, até, né, a superposição, né, dos giros do problema 0, 1 até o N para o enésimo ponto onde a vinculação foi removida. Tá? Então, com isso, a gente consegue, através dessa compatibilidade, determinar, né, quais são as reações de apoio hiperestáticas do problema, e depois a gente retorna esses valores para o problema, né? Ou seja, retorna esses valores na análise do problema, e aí vão ficar faltando, né, reações de apoio que são iguais, né, ao número de equações de equilíbrio que eu tenho no problema, e com isso a gente consegue resolver o problema tranquilamente. Então, temos aí uma ilustração aqui do lado que mostra muito bem esse princípio de superposição, né? Então, se a gente remover aqui essa vinculação, então, no caso aí, a estrutura ela vai se deslocar. Então, aplicamos, né, depois, nesse mesmo ponto, uma reação de apoio correspondente à vinculação removida, e depois superpomos, né, os deslocamentos do problema 0 e 1, ou os giros, ou mesmo giros, né, como esse caso de torção, os giros do problema 0 e 1, e aí igualamos, né, ou a 0 ou a um valor informado no problema. Tá? Então, muito tranquilo. Então, vamos resolver um exemplo, né, para mostrar que isso é bem simples de ser feito. Então, vamos determinar aqui inicialmente, ó, o giro em especial nessa extremidade livre aqui, ó, P. Então nós temos uma barra engastada livre submetida a um conjunto de momentos de torção, como mostra essa figura abaixo. Então nós, sabendo, né, aqui no ponto P, ou seja, nessa extremidade aqui, ó, da esquerda, existe uma engrenagem, como está mostrado aqui também nessa figura detalhada aqui, determine o deslocamento relativo do dente da engrenagem, tá, em decorrência dos carregamentos aplicados. Então, o que isso quer dizer? Bom, olha, nós temos um eixo aqui, tá, de comprimento igual a 1,2 metros, tá certo? E o que nós queremos saber é quanto que essa extremidade aqui, onde nós temos a engrenagem, quanto ela gira, e, claro, giro diferencialmente em relação ao ponto A ou à seção A, onde o giro é 0, para que com base nesse giro nós calculemos aqui, ó, qual é o deslocamento do dente da engrenagem em relação, claro, ao apoio A, onde nós temos o engaste. Tá? Então, qual que é a estratégia? Aqui nós devemos calcular qual é o giro, tá, nessa extremidade onde nós temos o ponto P, e depois, se sabemos o raio, temos o raio, né, dessa engrenagem, e temos o ângulo no qual ele gira, sabemos, né, o quanto esse dentinho da engrenagem ele se desloca radialmente aqui em função, né, da torção atuante nesse eixo. Tá? Então, como ele é um eixo circular maciço, né, então nós já conseguimos calcular aqui o momento polar de inércia muito tranquilamente, como sendo π vezes raio a quarta sobre 2. Então já foi informado aqui, ó, qual é o raio do eixo, que é 20 milímetros, então a gente consegue calcular o momento polar de inércia dele como sendo 2,513 10 a menos 7 metros a quarta. Tá? Então, tranquilo até aqui, certo? A minha sugestão é que a gente sempre calcule essas grandezas associadas aos problemas em unidades compatíveis. Tá? Então, quando a gente bate o olho aqui, ó, nós sabemos, né, que os momentos de torção estão em newtons por metro. Então, vamos tentar sempre, né, analisar o problema
utilizando, né, as unidades que dependem de comprimento em metro e as unidades de momento, ou mesmo aqui, ó, os módulos de elasticidade transversal também em Newton por metro. Tudo bem? Para que tudo fique, né, em unidades compatíveis e a resposta final ela saia, né, consequentemente de maneira consistente. Então, para a gente calcular esse giro aqui nessa extremidade da engrenagem, temos que aplicar a equação do giro, né, lá que nós vimos anteriormente, o giro na torção, que ela nada mais é do que uma integralzinha de momento de torção dividido pelo ITG, e integramos esse cara ao longo do comprimento, tá, no qual o momento de torção atua. Nessa equaçãozinha, nessa integralzinha aqui, ó, para esse caso em especial, né, o momento de torção ao longo do comprimento da barra ele vai ser constante por trechos. Então, em cada um, né, desses trechos aqui que compõem o momento de torção, nós podemos, né, o momento de torção vai ser constante, o momento polar de inércia é constante, o G é constante. Não podemos tirar essas variáveis de dentro da integral, e essa integral vira uma integral de dx, que é o próprio, né, o comprimento do trecho a ser analisado. Tá? Então, a primeira etapa aqui que nós devemos seguir para resolver o problema é determinar o diagrama de momento de torção para esse eixo. Então, como nós vimos lá no vídeo anterior, né, a relação diferencial que governa a variação, né, do momento de torção ao longo do comprimento da barra, ele é um dmt de x dx, que é igual a menos o t de x. Tá? É muito semelhante à equação diferencial que governa, né, a variação da força normal e também a variação do momento fretor, perdão, da força cortante. Né? Então, são força cortante e força normal. Então, a gente consegue associar, né, então, essas grandezas aí, ó, repetindo, né, ó, força normal, força cortante e também o momento de torção, nós conseguimos associá-los diretamente aos carregamentos externos aplicados. Então, ó, como o dmt de x dx é igual ao t de x, né, onde t de x é a função que governa a variação do momento de torção distribuído ao longo do comprimento da barra, nós observamos aqui, ó, que não existem, né, carregamentos, né, de momento de torção distribuído ao longo do comprimento da barra. Tá? Então, nesse caso, o nosso t de x é zero. Então, isso implica, né, que o nosso dm t de x dx ele é igual a zero. Então, nós nos perguntamos, né, qual é a funçãozinha, né, ou seja, qual que é o mt de x que eu tenho que derivar para dar zero? Bom, ele é uma constante, certo? Se eu derivar uma constante dá zero. Então, o que isso, né, através dessa pré-análise do problema, a gente já consegue ver, né, que o momento de torção nesse primeiro trecho vai ser constante, aqui também vai ser constante, e aqui vai ser constante. No entanto, né, devido à atuação desses momentos de torção concentrados, né, o diagrama de momento de torção vai conter saltos, né, exatamente nesses pontos, sendo que estes saltos estarão associados, né, ou melhor dizendo, a intensidade desses saltos está associado à intensidade desses momentos de torção aplicados. Tá bom? Então, ó, tranquilo até aqui. Ó. Então, o que a gente sabe? Ó, se nós fizermos, ó, somatória de momentos de torção igual a zero, então a gente tem aqui, né, ó, esse momento de torção de 150 newtons por metro. Então, como o vetor momento ele está saindo do plano da seção transversal, né, nesse caso aqui o vetor momento está atuando aqui, ó, ao longo do eixo mais para a esquerda, isso indica para a gente a atuação de um momento de torção positivo. Tá? Então esse carinha aqui ele é positivo, então por isso que esse está indicado aqui no diagrama de um momento de torção. Né? Eu tenho 150 e varia, né, daqui até aqui, nesse comprimento aqui que vale 0,4 metros. Tá bom? Depois, ó, se eu fizer um corte virtual aqui exatamente após a aplicação, né, ou a atuação desse momento de 280 newtons por metro, aí é só fazer um equilíbrio. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, 150 newtons por metro, que é um vetor momento de torção que atua para a esquerda, né? Então menos 150, mais os 280, que é um momento de torção cujo vetor atua para a direita. Então, para que exista o equilíbrio, né, nós temos que ter um outro vetor momento de torção de intensidade, né, ó, 150 menos 280 dá 130, mas a orientação dele tem que ser aí, ó, ao longo do eixo da barra, mais orientado para a esquerda, tá? Ou seja, entrando aqui, ó, no plano da seção transversal. Então isso, né, pela nossa convenção, isso é negativo. Tá bom? Então nesse trecho aqui, né, eu faço o balanço dos 150 menos 280, descubro, né, aqui nesse pedacinho aqui, ó, o trecho entre, né, ó, a atuação aqui dos dois momentos concentrados, o momento de torção ele vai ser igual a 130 newtons por metro. Tá? Lembrando, né, que a intensidade dessa descontinuidade aqui, ó, ou esse comprimento aqui,
ele é igual ao momento de torção aplicado, né? 150 mais 130 dá os 280. Tudo bem? Nesse outro trecho aqui, ó, ou a gente pode fazer, né, um cálculo simples aqui, ou fazer um corte virtual logo após a atuação desses 40 newtons por metro, ou a gente pode calcular a reação do apoio aqui, né, já que a gente sabe que neste trecho o momento de torção ele é constante. Então, se nós somarmos, né, ó, menos 150 mais 280 mais 40, então a gente vai descobrir que nesse ponto A tem que estar atuando aqui um momento de torção de menos 170, tá? Menos 170 porque ele está entrando aqui, ó, no plano da seção transversal. Tá bom? Então isso aqui vem de um equilíbrio simples. Então agora o que a gente tem que fazer? Bom, se eu quero calcular, se eu sei que aqui no ponto A o giro é 0 e aqui nessa engrenagem é o ponto onde eu quero calcular o giro, então o que nós temos que fazer? Bom, vamos calcular os giros relativos entre as porções envolvidas. Então vamos calcular o giro relativo do ponto A até esse primeiro ponto aqui onde o momento de 40 atua, depois o giro relativo desta seção até a seção transversal onde o momento de 280 N por metro atua e mais, né, o giro relativo dessa seção transversal de 280 N por metro até, né, o ponto onde a engrenagem é acoplada. Né, uma vez que, enfatizo, né, aquela equação que nós determinamos permite que a gente calcule, né, os giros relativos entre os trechos analisados. Então aí é só aplicar a fórmula, né? Então nós teremos aí momento de torção vezes o comprimento dividido pelo ITG. Então vamos calcular aqui o momento de torção no primeiro, que é 150, vezes o comprimento dele, que é 0,4 metros, dividido aqui, ó, pelo módulo de elasticidade transversal, que era 80 gigapascal, então por isso que aparece esse 10 a nona aqui, ó. Eu estou transformando gigapascal para newton por metro quadrado, certo? E aí, multiplicamos esse carinha aqui pelo IT, que, né, que é o momento polar de inércia. Somamos, né, a contribuição de giro agora para o segundo trecho, então devemos destacar, né, que o momento de torção ele é negativo, então repetimos a conta aqui, mas com o valor correto do momento de torção. E no último trecho, né, lembrando que nesse trecho aqui o momento de torção, né, o esforço solicitante, ele também é negativo. Após, né, fazer essa continha aqui, a gente descobre que o giro ele é menos 3,183 10 a menos 3 radianos. Então, o que isso indica? Né? Olha, o sinal negativo ele indica para a gente apenas, né, que o giro obtido ele está relacionado, né, preponderantemente a momentos de torção negativos. Tá? Em especial, né, o que acontece isso aí do ponto de vista prático, é que se essa minha mão aqui ele é o plano da seção transversal e o meu polegar ele é o momento de torção, né, esse giro negativo está associado a momentos de torção que são negativos, ou seja, o vetor momento entra no plano da seção transversal. Então, quando a gente faz a regra da mão direita, né, qual que é o efeito mecânico desse momento de torção? Né? Ele tende a fazer a barra girar no sentido horário. Tá bom? Então, isso aí o sinal negativo ele nada mais indica para a gente do que o giro na seção transversal em análise, ele é um giro que ocorre no sentido horário. Tá bom? Então, se nós já sabemos quanto que vale o giro, né, na seção transversal de interesse, que é esse φp aqui, para a gente calcular, né, o quanto o dentinho da engrenagem deslocou-se, né, qual que é esse comprimento aqui radial que ela se deslocou, basta que a gente multiplique, né, o ângulo aqui, né, já que o ângulo era muito pequeno, então o seno e mesmo a tangente, né, são praticamente iguais a ele, podemos fazer essa aproximação. Então, se eu multiplicar esse θφ pelo R, me dá esse comprimento. Tá bom? Então, com isso, a gente descobre, né, que esse comprimento aqui, SP, ele é 0,318 milímetros. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, esse exemplo, nada mais, nada menos objetiva do que mostrar para vocês como que nós aplicamos a equação de giro facilmente. Tá? Então, vamos resolver mais um exemplo. Então, se a gente já sabe agora como que a gente aplica a equação do giro, né, vamos ganhar um pouquinho mais de confiança no problema. Vamos tentar resolver esse exemplo aí, que diz o seguinte, a barra da figura abaixo ela é composta por dois materiais de diferentes módulos de elasticidade transversal. Tá? Então, temos aqui a barra, quando você bate o olho na estrutura em si, ela está engastada e livre, sendo que na sua extremidade livre temos um momento de 250 kN por metro. Quando você bate o olho, você fala, opa, é isostático. Né? Então, é facinho, né? Conseguiríamos, inclusive, determinar qual é o diagrama de momento de forma muito fácil, mas quando a gente olha aqui esse corte AA, a gente descobre
que a seção transversal dessa barra ela é composta por dois diferentes materiais. Tá? Olha só que legal. Você tem um material periférico aqui, ó, e um material que eu estou chamando de 2 e um material interno que eu estou chamando de 1. Então o que acontece é que esses materiais eles têm valores diferentes de módulos de elasticidade transversal. Então esse cara aqui é uma estrutura sanduíche. Então nós sabemos aqui, né, ó, essas dimensões aqui estão dadas em centímetros, que o raio interno do material interno aqui ele vale 5 centímetros e o raio externo da seção ele vale 10 centímetros. Tá bom? Então o que o problema pede é, sabendo que esta estrutura está submetida a um momento de torção de 250 kN, mostre a distribuição de tensões de cisalhamento atuantes no plano da seção transversal. E aqui ele informa para a gente quais são os dois valores do módulo de elasticidade transversal, né, que estão associadas aos dois diferentes materiais que compõem a estrutura. Tá? Então você fala, peraí, mas quando eu bato o olho aqui, a estrutura ela é isostática. Tá, beleza, mas o que o problema pede é a distribuição das tensões no plano da seção transversal. Tá? E para isso, né, se a gente lembrar da equação que permite a gente calcular as tensões de cisalhamento, né, a gente sabe que tensão de cisalhamento para esse problema ela é igual ao momento de torção dividido pelo IT vezes ρ. Tá bom? Então, ó, o IT, o momento polar de inércia, a gente consegue calcular porque nós temos as dimensões da seção transversal. O ρ também foi dado aqui, tem um desenho. Mas eu não sei aqui, a princípio, qual parcela desse momento total de 250 aqui ele é transmitido pelo material 2 e qual parcela desse momento aqui de 250 é transmitido pelo material 1. Tá? Então eu preciso determinar aqui quanto, né, desse momento externo aplicado é transmitido pelo material 1 e quanto que desse momento externo é transmitido pelo material 2 para que eu consiga calcular as tensões nele, né? Ou seja, neles aqui, ó, nos dois materiais. Então esse problema ele é um problema hiperestático. Tá? Mas o que é legal a gente descobrir, ou pelo menos dessa análise, é que a gente consegue enxergar de forma fácil qual é a condição de compatibilidade a ser aplicada no problema. Tá? E essa condição de compatibilidade ela é muito facilmente determinada se nós analisarmos que a seção transversal ela tem que girar unicamente. Tá? Então, ou seja, o material que está no meio aqui, o material 1, se ele girar diferentemente do material 2 ali na interface entre eles, então quer dizer que eu tenho um negócio girando dentro do outro. Né? E aí a estrutura ela não funciona monoliticamente e aí, consequentemente, a seção transversal ela não vai funcionar adequadamente como ela foi proposta. Tá certo? Então a condição de compatibilidade que nós devemos impor nesse caso aí é que o giro observado aqui, ó, para o material 1 ele tem que ser igual ao mesmo giro observado para o material 2. Tá? De tal maneira que eu garanta que a seção transversal para essa barra ela gire de forma uniforme e conjunta. Tá bom? Em especial, né, que isso aconteça ali ao longo da interface entre os dois materiais. Tá bom? Então, para isso, temos a equação de equilíbrio, né, que a gente pode escrever ela facilmente, ou seja, a porção do momento de torção transmitido pelo material 1 mais a porção do momento de torção transmitido pelo material 2 menos o momento externo aplicado tem que ser zero. Ou seja, isso aqui é a condição de equilíbrio a ser aplicado na estrutura. Tudo bem? Então, esse carinha aqui, ó, nós temos uma equação, mas temos duas incógnitas. Então, por isso que o problema ele é estaticamente indeterminado. Tá bom? A solução desse problema passa, né, como já mencionei anteriormente, pela imposição de uma condição de compatibilidade. E essa condição de compatibilidade ela é dada aqui, ó, conforme mostramos aqui nessa figurinha, pela uniformidade, né, ou unicidade do giro dos materiais ali que compõem a seção transversal. Tá? E enfatizando de novo, né, ó, se o material 1, que é o material interno, se ele girar diferentemente do material 2, então quer dizer que é como se eu tivesse duas barras isoladas, né, separadas, mas uma dentro da outra. Então isso aí não funciona, não é o que o problema está nos traduzindo, não é o que o problema está nos mostrando. Então, para que a gente garanta, né, que o giro no plano da seção transversal seja único, basta, né, que a gente aplique a equação do giro. Né? Então, para o material 2, nós teremos quem? Né, ó, o momento de torção, né, uma vez que o momento de torção, né, pelas condições mostradas no problema, ou seja, ele é uma barra engastada livre, submetida ao momento de torção na ponta. Então, o diagrama de momento para essa barra retorna para a gente, né, um diagrama de momento de torção constante. Então, nesse caso aqui, né, ó, o momento de torção vai ser o T2 vezes o comprimento da barra, né, uma vez que aquela equação que permite a gente determinar o giro, que é o φ, que é a integral, né, em L de m de t e tg dx,
Então, como MT, IT e G são constantes nessa integral, podem ser para fora. Então, por isso que a gente tem esse formato aqui para a equação do giro. Tudo bem? Então, aqui temos o momento polar de inércia, considerando exclusivamente o material 2, né? Ou seja, temos π sobre 2 vezes raio externo à quarta menos raio interno à quarta, vezes o módulo de elasticidade transversal do material 2. Tá? Da mesma forma aqui, escrevemos, né, a mesma equação de giro, mas considerando agora o material 1. Então vamos ter o momento de torção transmitido por ele, vezes o comprimento da barra, dividido, né, pelo momento polar de inércia dele, que é π sobre 2 vezes raio à quarta, vezes o valor, né, do módulo de elasticidade transversal. Então eu enfatizo aqui, né, que o IT ele é dado em metros e que o G ele está sendo dado aqui em kilonewtons por metro quadrado. Tá bom? Então quando a gente faz as continhas aqui, cancela quem tem que cancelar, etc., a gente descobre que o T2 ele é 4.76684T1, tá? Que reflete para a gente aqui a equação de compatibilidade do problema. Então quando a gente resolve, né, a equação de equilíbrio e a equação de compatibilidade conjuntamente, então aí temos, né, duas equações para duas incógnitas, e a gente descobre, né, qual é a porção do momento que está sendo transmitida por cada um dos materiais. Tá bom? Então a gente descobre aqui que o material 1, que é o material interno, está transmitindo 43,578, enquanto o material 2, que é o material externo, ele está transmitindo 206,422. Tá? Então isso aqui, embora exista, né, a variação aí dos valores dos módulos de elasticidade, isso aqui de certa forma já era esperado, né? Porque nós sabemos, né, que próximo do centro de gravidade ali, da seção transversal circular, as tensões elas tendem a ser menores, né, pela própria equação da tensão e pela própria cinemática que nós assumimos anteriormente. Então é de se esperar, né, se as tensões lá são menores, é de se esperar que o torque transmitido por ele, né, por aquela porção material, seja também menor. Então isso, inclusive nós discutimos no vídeo passado, que isso justifica, né, o fato de você tentar utilizar eixos vazados, né, porque eles são mais eficientes do ponto de vista de uso de material. Tá bom? Então nesse caso, para o material 1, que é o material interno, nós sabemos que aqui no ponto central, no centro de gravidade, ou no ponto onde o ρ vale zero, a tensão de cisalhamento e também a distorção valem zero. Então a tensão de cisalhamento máxima para o material 1, ela acontece aqui, né, quando o C vale o raio interno, que é 5 centímetros, tá bom? Então quando a gente calcula aqui a tensão máxima para o material 1, a gente pega, né, o momento de torção que está atuando sobre ele, vezes o raio, né, externo da seção transversal, dividido pelo valor do momento polar de inércia. Então faz as continhas, descobre aqui dá 221.940 MPa. Tá bom? Para o material 2, nós temos que fazer, né, uma conta, né, para determinar a tensão atuante no seu raio interno e depois uma outra continha para determinar quanto que vale a tensão no raio externo. Tá? Porque a gente já sabe que aqui a tensão ela não vai ser zero, ela vai ter um valor porque o raio, né, o ρ, a coordenada radial, ela é diferente de zero. Então quando a gente faz essa conta, né, para o material 2, então a tensão de cisalhamento vai ser dada, né, pelo momento de torção que é transmitido pelo material 2, vezes o raio interno, que é 5 centímetros, dividido, né, pelo momento polar de inércia, considerando, né, a seção transversal formada ali, ou a figura geométrica formada exclusivamente por material 2. Então, fazendo a continha, a gente descobre que esse cara aqui dá 70, né, 0,86 MPa. Tudo bem? E depois, né, para calcular a tensão de cisalhamento máxima no material 2, né, basta que eu considere, né, o seu máximo ρ, a sua máxima coordenada radial. Então, para isso, basta que eu repita a conta anterior, mas troque, né, o ρ interno pelo ρ externo, tá? Ou a posição radial interna pela posição radial externa. Então, teremos o mesmo valor de momento transmitido pelo material 2, vezes, né, o raio externo da seção, dividido pelo momento polar de inércia. Então, fazendo as contas, a gente descobre que essa tensão ela dá 140,173 MPa. Tudo bem? Então a variação das tensões no plano da seção é essa. Então é zero, né, no material 1, como a gente já sabe que essa variação de tensão é linear, ela cresce linearmente até chegar na interface, né, onde um pontinho pertencente ao material 1 na interface, né, um pouquinho para dentro aqui, ele tem 221.940 MPa. Quando eu pego, né, a interface um dx, né, um comprimentozinho para dentro pertencente aqui ao material 2, então a gente vai descobrir que no material 2 a tensão é 70,086 MPa. E por fim, né, como a gente já sabe que no material 1, assim como no material 2,
as tensões de cisalhamento crescem linearmente, aqui na periferia, né, o valor cresce linearmente até chegar nesse valor de tensão máxima que nós determinamos anteriormente. Tudo bem? Uma pergunta que nós devemos nos fazer é, olha, nós impusemos, né, que o giro no plano da seção transversal fosse único. Tá? Então você falou, tudo bem, o giro então nós impusemos que ele fosse único, mas quando eu bato o olho na variação das tensões, eu vejo que na interface existe um salto de tensões. Então isso aqui pode parecer meio estranho, né? Então se eu pegar ali a interface um pouquinho para dentro do material 1, a tensão é um valor. Se eu pegar a interface um pouquinho para dentro do material 2, a tensão tem outro valor, existe um salto. Mas apesar disso acontecer, uma coisa que nós temos que garantir é que a deformação ali seja a mesma. Tá? Tudo bem que o material aí ele tenha saltos de tensão, mas o que nós temos que garantir é que na interface os dois materiais eles girem unicamente. Tá? Então, como que a gente garante que isso acontece? Calculando ali as distorções. Se as distorções ali na interface, né, forem as mesmas, então isso garante para a gente, né, que a seção transversal está girando unicamente e, né, o material está funcionando ou desempenhando as suas funções monoliticamente ou conjuntamente, que é o que nós queremos. Então, para isso, se nós utilizarmos as tensões ali na interface calculadas para o material 1 e para o material 2, né, e dividirmos essas tensões pelos respectivos módulos de elasticidade transversal de cada um dos materiais, né, ou seja, aplicando a lei de Hooke, nós vamos descobrir que as distorções ali na interface elas são iguais, né, o que corrobora com aquela hipótese que nós tínhamos assumido, né, de giro único, né, no plano da seção transversal. Então isso garante que o material, os dois materiais, né, na verdade eles se deformam unicamente ali na interface. Tá? Então, beleza, resolvemos dois exemplos, né, um exemplo que tinha o objetivo exclusivamente de mostrar para vocês como que a gente aplica a equação do giro, um segundo exemplo onde é um problema hiperestático, onde nós devemos aplicar a equação do giro, mas num problema onde a gente conhece, né, bate o olho na estrutura e já sabe identificar qual é a equação de equilíbrio que nós devemos impor. E nesse exemplo que a gente vai começar a resolver agora, o objetivo é resolvê-lo, mas utilizando o método das forças, para vocês verem que é muito simples de se fazer. Tá bom? Então, quando a gente bate o olho nessa estrutura aqui, o que nós queremos, no fundo, aqui é determinar as reações de apoio nessa estrutura, porque uma vez determinadas as reações do apoio, a gente consegue, né, traçar o diagrama de momento de torção, e aí, beleza, calcula a tensão, né, identifica lá os pontos de valores maiores, né, de momento de torção. Então você calcula as tensões nas seções transversais críticas, e se for do seu interesse, né, você pode calcular lá os giros máximos, né, ao longo da estrutura para você verificar se o estado limite de serviço é atendido. Então essa estrutura ela é uma única barra, tá? Ela está engastada em seus extremos e observamos sobre essa estrutura a aplicação de dois momentos de torção, né? Um de 800 e um de 500 Nm por metro. Então essa barra aí, ela tem um comprimento de 2 metros, sendo, né, que o comprimento de barra entre, né, os dois momentos de torção concentrado aplicados ele é de 1,5 metros. Tudo bem? Então, para a gente resolver o problema, vamos utilizar o método das forças, né? Vamos resolver um problema zero composto pela estrutura isostática equivalente e os carregamentos externos atuantes. Vamos determinar o giro, né, no ponto onde nós removemos vinculação. Beleza. Vamos resolver o problema 1, né, onde nós incorporamos, né, a reação de apoio associada à vinculação removida. E depois, né, determinamos o giro no ponto onde a vinculação foi removida e depois superpomos esses problemas, né? Nós dizemos que o giro do problema 0 mais giro do problema 1 é igual a 0, descobrimos, né, o valor da intensidade da reação de apoio hiperestática e aí temos o problema resolvido. Tá bom? Então, para a gente resolver o problema 0, né, utilizando a nossa receitinha de bolo, o que nós temos que fazer? Devemos tomar a estrutura isostática equivalente, tá, e aplicar sobre ela todos os carregamentos externos atuantes. Para a gente sair da estrutura hiperestática para a estrutura isostática equivalente, o que nós temos que fazer é remover vinculações em um número adequado, né, em uma quantidade adequada, sendo que essa quantidade adequada ela é igual ao número de reações hiperestáticas do problema. Como esse problema ele é submetido exclusivamente à torção, então a única equação de equilíbrio que nós temos é a somatória de momentos de torção igual a 0. Ou seja, tem uma equação de equilíbrio. E naquele problema eu tenho, né, como ele está engastado em ambos os extremos, eu tenho duas reações de apoio, que são os dois momentos reativos nos extremos. Tudo bem?
Então, para eu transformar essa estrutura hiperestática, né, que tem duas reações de apoio, e nós temos disponível uma única equação de equilíbrio, basta que eu remova uma reação ou uma vinculação do problema. Em particular aqui, para obter a estrutura isostática equivalente, eu removi a vinculação da extremidade D, tá? Por simplicidade. Então, depois, né, de que a gente resolver o exercício, você pode voltar a resolver ele, mas remova a vinculação da extremidade A e mantenha a vinculação da extremidade D. Né? Então, aí você repete os passos, né, e verifica se você obtém as mesmas respostas. Tudo bem? Então, essa estrutura aqui isostática equivalente, como o próprio nome diz, ela é isostática e eu consigo determinar as reações de apoio dela impondo exclusivamente as equações de equilíbrio. Então, eu vou assumir, né, que eu tenho aqui o momento MA, que é o momento reativo, atuando dessa maneira, ou seja, saindo do plano da seção transversal. Então, vou lá, somatório de momentos igual a zero. Então, menos MA, menos os 800 e mais 500, né? Então, estou somando aqui os sentidos dos vetores momento de torção. Então, fazendo a somatória aqui, o equilíbrio, eu descubro, né, que o meu MA ele vale menos 300 Nm. Então, o que isso quer dizer? Né? O que esse sinal negativo quer dizer? Nada mais, nada menos indica que o sentido que nós arbitramos inicialmente no problema não é o correto. Né? O sentido correto desse momento MA ele é não saindo do plano da seção, mas entrando no plano da seção. Tá? Então, da nossa convenção de sinais, né, para os esforços solicitantes, nós havíamos combinado, né, que se o vetor momento de torção ele tende a entrar no plano da seção transversal, então isso é negativo. Né? Isso aí é uma convenção de momento de torção negativo. Tá bom? Utilizando, né, as relações diferenciais, a gente descobre, né, que não existe, né, momento de torção distribuído ao longo do comprimento da barra. Então, consequentemente, né, o nosso dmt de x dx é igual ao t de x. Se o nosso t de x, né, que é o valor do momento de torção distribuído ao longo do comprimento da barra, ele é zero, então isso indica para mim que o meu dmt de x dx ele é zero, tá? E consequentemente, né, o meu m de t ele tem que ser constante, né, para que eu derivando ele eu obtenha um zero. Né? Então isso indica para mim, né, que eu vou ter um momento de torção constante no trecho AB, depois outro trecho constante no trecho BC e outro trecho constante no trecho CD. Tá certo? Então, como já descobrimos aqui, né, a reação do apoio, que ele vale menos 300, então ele está entrando no plano da seção transversal. Então, de A até B, nós sabemos que o diagrama de momento, né, e momento de torção, consequentemente, ele vale menos 300. Então, nesse pedacinho. Se eu começar a construir ele agora da direita para a esquerda, nesse pedacinho aqui, de C até D, eu não tenho nenhum valor de momento de torção. Tá? Se eu fizer um corte aqui e separar a extremidade D do resto, tá? O somatório de momentos vai ser zero. Então, nesse pedacinho aqui, de D até C, o momento de torção é zero. Se eu fizer já um cortezinho, um pouquinho depois da aplicação desse momento de torção concentrado de 500 Newton por metro, eu vou descobrir, né? Então, que para que o equilíbrio exista, né, eu preciso ter aqui um momento de torção de 500 Nm saindo do plano da seção transversal, tá? Para que as condições sejam obedecidas, né? As condições de equilíbrio sejam obedecidas. Como o momento de torção ele vai sair do plano da seção transversal, isso aí é positivo, tá, na nossa convenção de esforços solicitantes. Tá? Então, por que eu fiz isso, né, essa estratégia de traçar o diagrama de momento do trecho AB e depois começar, né, do trecho D para dentro? Só para quando a gente chegar aqui, né, se eu já sei que no trecho CD ele vale 0 e no trecho BC ele vale 500, então aqui esse salto, essa descontinuidade no diagrama de momento de torção tem que ser igual à intensidade, né, do momento de torção externo aplicado. Nesse caso a gente vê que dá 800. Tem um 500 mais 300 que dá os próprios 800, que é igual ao momento de torção externo aplicado. Tudo bem? Então, para eu calcular agora, né, você já construiu o diagrama de momento de torção, o objetivo do problema é determinar o giro no ponto D, tá? Que é exatamente aqui no ponto D onde eu removi a vinculação. Tá certo? Para que depois eu sei que nesse ponto atua, né, um engaste, eu sei que ali o giro é zero, então eu preciso superpor, né, o giro devido aos carregamentos com o giro associado à reação de apoio, somando os dois ali tem que dar zero naquele ponto. Tá? Então, utilizando lá a equação do giro que nós já vimos anteriormente, né, como os momentos de torção são constantes por trechos aqui, então ele fica sossegado. Né, para o primeiro trecho, eu vou ter menos 300 Newton por metro vezes L, que é 0,2, dividido pelo ITG, tá, da barra. E para o segundo pedaço, eu vou ter 500, que é o momento de torção, vezes 1,5, que é o comprimento no qual ele atua,
dividido pelos mesmos ITG e mais zero, né? Ó. Então, zero. Então, o que isso indica? Que o giro relativo, né, dessa extremidade aqui, da extremidade C em relação à extremidade D, é zero. Tá? Então, eu digo giro relativo. Então, o que acontece é que o giro da seção D e o giro da seção C, eles são iguais. Tá? E, em particular, nesse caso, eles são função, né, do giro que aconteceu de A até C. Tá? Então, o fato de ter zero aqui, ó, que está associado ao teu momento de torção zero, nada mais, nada menos indica para a gente que o giro relativo entre as extremidades envolvidas ele é zero. Só isso. Tá bom? Então, quando a gente faz a continha aqui, a gente descobre, né, que o φ0 ele vale 690 ITG. Então, se ele é positivo, tá, como demonstrou aqui, indica o quê? Que o giro da seção transversal está associado, né, a um momento de torção que é positivo. Então, o giro da seção transversal ele acontece no sentido anti-horário. Tá bom? Resolvendo o problema 1, que também é muito tranquilo, né, ele envolve a estrutura isostática equivalente, mas o carregamento externo atuante ele é composto, né, exclusivamente pela reação de apoio associada à vinculação removida. Então, se para eu obter a estrutura hiperestática, para eu obter a estrutura isostática equivalente, eu tomei a estrutura hiperestática e removi a vinculação do ponto D, então eu preciso incorporar a reação de apoio do ponto D no problema. Tá? Então, para isso, eu tomo a estrutura isostática equivalente e considero como carregamento externo atuante o momento MD aplicado aqui, ó, nessa extremidade D. Tudo bem? Então, quando a gente faz aqui, né, ó, é obviamente que esse momento MD eu estou colocando ele aqui de forma arbitrária. Tá? Ele poderia eu poderia arbitrá-lo também no sentido contrário, mas como a princípio eu não sei, eu estou arbitrando ele aqui. Eu estou imaginando que ele seja um momento positivo, tá? Mas pode ser que ele não seja. Então, como eu arbitrei esse cara dessa maneira, né, fazendo a somatória de momentos igual a zero, eu descubro, né, que o momento MA ele tem que ser também, né, um momento positivo e atuando nesse sentido aqui, mostrado na figura, e que a intensidade dele tem que ser igual ao momento MD. Tá bom? Então, nesse caso aí, como eu não tenho nenhum momento de torção distribuído aplicado na estrutura, então sabemos que o momento de torção ele vai ser constante. Tá? Então, se ele é constante, basta, né, que ele seja igual ao MD ou ao MA, como já mostramos aqui no equilíbrio, que eles são iguais. Tá? Então, como ambos os momentos nas extremidades, os momentos de torção, né, na extremidade da barra, eles são positivos, né, então isso concorda aí com tudo que nós já discutimos e é consistente com as relações diferenciais. Então, conseguimos traçar, né, o diagrama de momento de torção mostrado aqui embaixo, né, que dá o nosso MD positivo. Tudo bem? Então, como o diagrama de momento de torção no problema 1 ele é constante e igual para o comprimento inteiro, basta, né, que a gente calcule o giro na seção D, né, então, calculando a equaçãozinha do giro que nós mostramos anteriormente. Então, nós teremos aqui o MD, que é o momento de torção aplicado, vezes o comprimento, que é 2, dividido pelo ITG, então φ1, né, que é, ou seja, o giro alvo do problema 1, ele vai ser 2MD dividido por ITG. Tá certo? Então, de novo, ó, se o resultado aqui foi positivo, né, quer dizer que o giro na seção transversal que eu estou analisando, ele é um giro associado ao momento de torção positivo, portanto, um giro no sentido anti-horário. Tá certo? Então, para que a gente resolva o problema adequadamente, nós temos que superpor, tá, os giros calculados, mas devemos considerá-los com base em seu sentido de giro. Tá? Ou seja, os giros no sentido horário são negativos e os giros no sentido anti-horário são positivos. Tá certo? Então vamos lá. Então com isso, né, ó, nós sabemos que no apoio D nós temos lá um apoio, ou seja, uma vinculação onde o giro é zero. Então nós temos que dizer, né, que o giro do problema 0 mais o giro do problema 1 é igual ao giro naquele ponto observado no problema original. Né? Se lá é um engaste, então o giro é zero. Tá bom? Nos problemas 0 e 1, os giros que nós obtivemos no ponto D foram giros anti-horário, ou seja, giros positivos. Então, por isso que eles têm o mesmo sinal aqui. Ó. Tudo bem? Então, ó, devido aos carregamentos externos, né, o φ0, o giro, ele contempla, né, apenas grandezas conhecidas, enquanto que o giro do problema 1 ele incorpora, né, ou ele é dependente, ou ele é uma função da reação de apoio, né, que nós removemos, que é o MD. Então, quando a gente faz a continha aqui, a gente descobre que o nosso MD ele é menos 345 Nm. Tá, então, o que isso quer dizer? Olha, bom, se o sinal é negativo, que aparece aqui,
ele apenas indica para a gente que o sentido do momento MD, que eu arbitrei lá no problema 1, não é o sentido correto. Tá? Então para isso, para que eu leve em conta adequadamente esse momento MD, eu tenho que corrigir o sentido dele. Então ele não é positivo, ele é negativo. Tá certo? Então, com base nessa informação, né, de que eu devo corrigir o sentido do momento MD que eu arbitrei no problema 1, então posso reconstruir a estrutura agora, né, considerando que no apoio D, a reação de apoio é os 345 Nm, mas o sentido de atuação é este. Ó. Tá bom? Ou seja, o vetor momento ele entra no plano da seção transversal. Tudo bem? Na estrutura, né, voltando para ela agora, ó, temos os dois momentos de torção aplicado e temos também, né, o momento reativo MA. Vocês conseguem enxergar, né, que devido à aplicação da condição de compatibilidade, eu removi, ou pelo menos determinei, o número de reações de apoio iguais, né, ao grau de hiperestaticidade da estrutura. Então, nesse problema, eu tinha apenas uma única reação de apoio hiperestática. Tá? Então, através da imposição da condição de compatibilidade, eu determinei uma reação de apoio que é justamente a reação de apoio hiperestática. Então, essa estrutura aqui, ó, ela é agora uma estrutura isostática, onde eu consigo determinar a reação de apoio do momento MA, impondo somatória nula de momentos de torção. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, se eu arbitrar de novo aqui para esse equilíbrio, que o momento MA ele atue dessa maneira, né, ou seja, saindo do plano da seção, então eu vou ter menos MA, menos 800, mais os 500 e menos 345 igual a zero, então o nosso momento MA ele tem que ser igual, né, a menos 645 Nm. Né? De novo, né, ó, se o sinal aqui resultou negativo, quer dizer apenas que o sentido que eu arbitrei aqui na imposição do equilíbrio não é o sentido correto. Né? O sentido correto ele é um vetor momento que entra no plano da seção transversal. Tá bom? Então, com isso, a gente determina aí as reações de apoio conforme pedido no exercício, e aí a estrutura, com as suas reações de apoio determinadas, a gente consegue fazer facilmente, né, o traçado do diagrama de momento de torção, e aí a gente identifica, né, quais são as seções transversais que contêm os valores máximos de momento de torção, para que a gente calcule, né, quais são as tensões máximas atuantes na estrutura, e depois eu posso, né, caso seja do meu interesse, fazer a verificação da intensidade dos giros na estrutura para que eu identifique as seções transversais que possuem, né, a máxima intensidade de giro. Tá? E aí eu verifico o estado limite de serviço, né, eu checo se a estrutura não está se deslocando ou se deformando excessivamente. Tá bom? Então, para a gente concluir esse vídeo, né, a gente viu, né, como que a gente calcula os giros relativos, né, de seções transversais posicionadas em eixos que são compostos por seções transversais circulares. Então, é uma equação muito tranquila. E o que nós vamos fazer, né, nos próximos vídeos é estender ainda um pouquinho mais o nosso estudo, mas considerando agora seções que não possuam a geometria circular. Tá? Nós vamos começar a estudar seções transversais que podem ter uma geometria qualquer, mas elas sejam vazadas, tá bom? E compostas particularmente por um único buraco, um único septo, né? Ou um único buraco. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço.